Olá, amigos do Instituto de Formação Humana, boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme o horário que você estiver assistindo a este vídeo. Esta é a nona aula, o 10º encontro do curso Pseudoformação e Personalidade Autoritária. E especificamente esta aula está baseada, isto é, tem como texto base o texto de Adorno, contido no livro uma pesquisa A Personalidade Autoritária, e que foi editado no Brasil pela Unesp como título Estudo sobre a Personalidade Autoritária, e especificamente é o capítulo que tem como título Tipos e Síndromes, não é? Já falei em aulas anteriores que esse estudo foi um estudo quantitativo-qualitativo realizado na década de 40, pesquisa publicada em 1950, né, para averiguar a eventualidade da presença de pessoas com potencial fascista na sociedade estadunidense, né, no pós-guerra. Houve também, como falei anteriormente, uma grande congruência entre os dados alcançados nos métodos quantitativos e por meio dos métodos qualitativos também. Houve uma grande coerência entre ambas as coletas de dados, né? Neste capítulo especificamente, Adorno avalia algumas das entrevistas de matriz de referência psicanalítica feita com altos pontuadores nas escalas de preconceito, especificamente na escala de etnocentrismo e a escala de potencial fascista. O objetivo dessa parte, nesse capítulo, dessa parte que Adorno quis alcançar, foi uma explicação assim, por meio da construção de uma tipologia que pudesse responder de uma forma agregada a diversos aspectos aparentemente esparsos da personalidade desses sujeitos de pontuação elevada nessas escalas, né? Ou seja, em outras palavras, Adorno estava querendo descrever, por meio de algum conceito, né, a estrutura a estrutura não é só do pensamento, a estrutura de personalidade desses altos pontuadores, né? Adorno ressalta, deixa bem claro que essa tipologia, como toda tipologia, ela tem suas vantagens e suas desvantagens, não é? Toda tipologia, por definição, deve ser encarada como aquilo que é, ou seja, uma tipologia. Ela não é a descrição exata da realidade, não é? Portanto, nenhum sujeito concreto, específico, deve ser a priori igualado a nenhum tipo, não é? Sob pena de se fazer violência aos sujeitos, né? Então, cada caso empírico é um caso, né, e precisa ser entendido como tal, né? Portanto, essa tipologia ela serve apenas para, ou seja, um entendimento conceitual, né? Como está aqui se tratando nessa pesquisa realizada, de entender as características gerais da personalidade desses sujeitos, né? Portanto, é essa a finalidade dessa tipologia, né? Entender em linhas gerais as tendências, né? A gente tem que entender sempre isso como tendência, né? Que configuram esses traços de personalidade dos sujeitos que se tornam mais propensos a reverberarem e a disseminarem as tendências, a ideologia fascista. Não é?
Então, assim, essa tipologia obedece a uma estrutura teórica da psicanálise, né, com base nela que Adorno constrói essa tipologia, ele diz isso explicitamente, não é? Então, nesse caso desses tipos aqui analisados, né, é um esforço de entender, portanto, como esses sujeitos estão constituídos intersubjetivamente, não é? Ou seja, para entender mais ou menos a estrutura, as características gerais das estruturas que modelam a psique desses sujeitos, né? Assim, como tendência geral, volto a dizer. Né? Então, portanto, aqui não é um esforço de dizer, digamos assim, de entender o modo social de reprodução do fascismo. Antes, pelo contrário, de entender como os sujeitos já estão pré-constituídos de tal forma a que essa pré-constituição torna-os mais propensos a serem os disseminadores e amplificadores da ideologia fascista. Né? Então, portanto, aqui é um estudo mais de cunho psicológico. Claro, a psicologia social, porque está interessada nas repercussões sociais dessas estruturas psicológicas, né? Mas o objetivo aqui é mais de caráter psicológico do que sociológico nesse capítulo. Não é? Então, para caracterizar esses aspectos, essas estruturas, Adorno formula 6 tipos, né? Ou o que ele chama melhor 6 síndromes. Né? O sentido de síndrome é exatamente assim, como um conceito que possa aglutinar de forma mais ou menos coerente os diversos aspectos ou características da estrutura subjetiva desses sujeitos, né? De forma a constituir um modelo, né? Ou uma estrutura mesmo, né? De forma a constituir esse padrão de funcionamento psíquico desses sujeitos. Né? Então, ele está interessado, portanto, em descrever esses tipos psíquicos que ele que ele denomina, né, ou classifica, melhor dizendo, em 6 modalidades, que são o ressentimento superficial, a síndrome convencional, o rebelde e psicopata, uma coisa só, né? O alucinado e o manipulador. Portanto, ressentimento superficial, síndrome convencional, síndrome autoritária, rebelde e psicopata, alucinado e o manipulador. São 6 síndromes. Não é? Então, vou aqui uma sumarização, uma análise sumarizada, né, desses tipos, né, e sua discussão sobre a pertinência, por exemplo, da aplicabilidade dessas categorias aos sujeitos na onda fascista no Brasil do século XXI. Eu escrevi um capítulo do meu último livro, né, que inclusive está divulgado na página do Instituto, né, sobre o fascismo e personalidade autoritária. Eu discuti um pouco esse capítulo de Adorno sobre esses tipos de síndromes, e eu vou me basear também
nessa reflexão que eu fiz ali e publiquei nesse livro, né, que saiu agora em 2022. Né? Então, pronto, o ressentimento superficial, do que se trata? Para Adorno, ele verificou que esse é a tipologia mais comum entre aqueles que tiveram altos scores na escala fascista. Não é? Ou seja, a maioria dos casos. Não é? Então, se fôssemos assim, dizer em uma palavra o que caracteriza esse tipo, é aquele sujeito que poderia chamar do resmungão ou do que vive reclamando de todas as dificuldades, né, de sua vida, tudo mais, e tentando projetar a responsabilidade ou a culpa por essa condição em outros sujeitos, né? Então, via de regra, esse sujeito também ele desconhece, ele tem desconhecimento sobre as causas objetivas que fazem com que a sociedade tenha tanta desigualdade, né? Então, às vezes é o pequeno comerciante, por exemplo, né, que vê o seu negócio degringolar, não é? Ou perder clientes ou receitas, etc. E não consegue, por exemplo, entender que a relação disso por exemplo, a estrutura da sociedade capitalista de monopólio, né? Em que os grandes trusts, as grandes redes de supermercados têm condição de impor determinada tendência de preços e controle de mercado, fazendo com que os pequenos comerciantes se saiam mal, né, ou possam ir até a falência. Né? Como esses sujeitos não têm conhecimento desses aspectos de economia, de política, de sociedade, e muitas vezes não se esforça e nem quer ter esse conhecimento, então ele projeta a culpa disso naqueles grupos que estiverem no momento sendo o chamado bode expiatório da situação. Né? No caso da Alemanha dos anos 30 e 40, obviamente esse grupo era definido pelos judeus. Né? Então, tudo que ocorria de mal na sociedade alemã, os nazistas faziam a propaganda de que os judeus eram os responsáveis. Né? Então, muitos cidadãos alemães, que até poderiam nem ser os mais radicais nazistas, né? Mas apoiavam o nazismo, né? E o faziam botando a culpa por seus eventuais infortúnios nos judeus. Né? Então, a gente pode pensar no caso do Brasil, né? Isso ocorre também com a classe média, não é? Então, a classe média que sempre teve e acha que tem sempre o direito de ter a situação de privilégio, né? Então, ao ver, por exemplo, que estão agora sendo constituídas políticas de facilitar o ingresso nas universidades, né, a pessoas e segmentos que delas sempre estiveram ausentes, né? Então, como por exemplo as cotas raciais, né? Então essas pessoas, na eventualidade de um de seus filhos, né, ter dificuldade no acesso à universidade, talvez porque não tem estudado, né, o suficientemente, então eles tentam culpar as políticas compensatórias que estão existindo, mesmo que tenha havido aumento de vagas na universidade, etc. Né? Então, no caso do Brasil, isso nos anos recentes, né, isso foi uma campanha orquestrada pela mídia tradicional, né, com o apoio de setores do Estado, como o Judiciário e tudo mais, né, a Lava Jato, isso aí já é história no Brasil, né, que levou a
histeria, né, contra as políticas compensatórias, contra o governo que estava implementando essas políticas e o partido principal desse governo, que era o PT. Né? Então, na verdade, portanto, esse tipo de sujeito é aquele que ele precisa encontrar um culpado, certo? Para o seu eventual infortúnio. Então, vai calhar de ser aquele grupo que esteja sendo o mais acusado, o mais boicotado, né? Na situação presente. Né? Portanto, esse é o ressentido. Né? Via de regra, ele é o segmento, pelo menos na pesquisa que eles realizaram, esse é o segmento mais numeroso dos que reverberam a ideologia fascista. Né? Então veja que a maior parte das vezes esse não é nem o fascista mais radical, né? Mas são aquelas pessoas que podem nem estar na frente das coisas, mas que elas dão o seu beneplácito, né? Para que a onda fascista prospere. Né? Então vou citar aqui um trecho do próprio Adorno descrevendo esse tipo. São palavras de Adorno. Né? Ele diz: aqui se situa o pai de família descontente e resmungão, que se alegra se outra pessoa pode ser culpada por seus próprios fracassos econômicos, alegrando-se ainda mais se puder obter vantagens materiais da discriminação contra minorias ou contra os concorrentes vencidos, reais ou potenciais, como pequenos comerciantes economicamente ameaçados por redes de lojas que eles supõem serem de propriedade dos judeus. Não é? Podemos também pensar em negros antissemitas no Harlem, que têm que pagar aluguéis excessivos a locadores judeus, né, naquela época, né, anos 40. Mas essas pessoas estão espalhadas por todos aqueles setores da vida econômica onde o aperto do processo de concentração é sentido sem a compreensão do seu mecanismo. Ou seja, todas aquelas pessoas que sentem, né, as consequências de eventual pressão econômica, mas não conseguem compreender as razões político-econômicas sociais para essa situação e, portanto, culpam o bode expiatório da vez. Não é? O segunda tipologia, também numerosa entre os sujeitos de alta pontuação, né, que foram entrevistados nessa pesquisa, né, é o que Adorno chama aqui de síndrome convencional. Né? Trata-se aqui do sujeito que normalmente é um sujeito que tem que tem uma fraqueza estrutural em seu ego. Né? É um sujeito inseguro, né? Não tem substância própria em si mesmo. Né? Então ele tende a repercutir a opinião que seja mais padrão, que esteja mais em voga, do grupo que, digamos assim, mais privilegiado, do grupo que esteja mais em ascensão, ou ao qual ele queira pertencer. Né? Então ele, na verdade, reafirma esses posicionamentos muito menos por uma necessidade psicológica do que por uma necessidade social de se adequar àquilo que é o padrão mais favorável do momento. Né? Então, a gente pode dizer assim, se fosse botar no popular, é aquele que quer estar bem com a onda. Né? Então, essas pessoas não têm necessariamente uma razão psicológica profunda para aderir à ideologia fascista, a não ser, digamos, a sua necessidade de se sentir pertencendo ao grupo que está na crista da onda, ou que está tendo vantagens, não é? Então é simplesmente uma tendência de adesão. Né? Obviamente, esse tipo de sujeito, né, a gente sabe também que é o primeiro
a desembarcar dessa onda quando, ao perceber que essa onda está refluindo de forma contundente, não é? Então a gente pode imaginar esse tipo de sujeito ao ver que os nazistas estavam para perder a guerra, né? Ou estavam perdendo a guerra, né? Então a gente já pode imaginar que esse é o tipo de sujeito que também foram os primeiros a abandonar o barco, né? O terceiro tipo, aí esse já é um tipo bem menos numeroso na amostra que foi estudada na pesquisa. No entanto, é um tipo que talvez represente melhor o padrão de personalidade autoritária que estava sendo analisado. Não é o tipo, digamos assim, de mais profundo de comprometimento fascista, mas é talvez o mais clássico em termos de estrutura autoritária, não é? Então ele caracteriza essa síndrome como se fosse assim explicar a origem dela em termos psicanalíticos. Ela seria encontrada possivelmente no recalque da criança, no recalque do amor pela mãe, no amor da mãe pela criança, né? E na identificação ultra intensa, mas também recalcada com o pai, ou seja, o ódio intenso ao pai se transformou numa espécie de um amor forçado, né? Ou seja, para tentar se adaptar à interdição paterna, esse sujeito transforma o ódio que tinha pelo pai em uma espécie de amor para ser tido como adequado àquilo que se exigia dele, não é? Então, portanto, o amor, ele diz assim, o amor à mãe tornou-se uma espécie de tabu, como se fosse algo que fosse proibido, não é? E, portanto, só o que se tornou admitido, né, para a psique desse sujeito era a introjeção e a identificação com o pai visto como violento, né? Então é uma espécie de identificação também sadomasoquista, na medida em que o sujeito internaliza a violência contra si próprio ao chamar de amor a figura paterna aquilo que na verdade se caracteriza por um ódio, né? Então o ódio é recalcado e chamado com o nome de amor, né? Essa situação, entretanto, nunca dá uma plena gratificação a esse sujeito, né? Ou seja, só pelo fato dele se identificar com a figura paterna, se identificar por meio da falsificação, né, do sentimento de aversão, recalcar esse sentimento e chamar esse sentimento de amor, né, só por fazer isso, esse sujeito não atinge a plena gratificação. Então, o que acontece é que uma parte da gratificação é simplesmente por se adaptar à realidade, e a outra parte de gratificação desse sujeito é transferida para a tentativa de submeter os outros, né, que são diferentes dele, né, a essa mesma dominação. Portanto, esse sujeito é o autoritário
porque ele sente o prazer em obedecer, né, àquele que tem o poder, e o prazer em dominar os despossuídos de poder, né? Se fôssemos dar um exemplo assim social disso, a gente poderia dizer que possivelmente a figura do feitor, né, do capitão do mato, né, na tradição escravocrata brasileira, seria o mais bem representativo dessa tendência, né? Então, eu escrevi assim, né, sobre essa tendência, né, explicando essa tendência no livro. Por essa razão, na psicodinâmica do caráter autoritário, parte da agressividade é absorvida e transformada em masoquismo, né, enquanto outra parte é deixada ao sadismo, né, que busca uma saída em direção àqueles com os quais o sujeito não se identifica, os quais são, em última instância, o outgrupo, né, o grupo externo, né, aquele grupo a que o sujeito não pertence, né. Dessa forma, o modo de adaptação desse sujeito à realidade se realiza por meio da libidinização da obediência aos superiores hierárquicos e dominação dos subalternos, né. Portanto, no caso aqui, a identificação desse sujeito não é só um fator externo, como foi os tipos anteriores, né? Nesse caso aqui, esse tipo de identificação ele preenche uma necessidade psíquica desse sujeito, né? Uma necessidade afetiva, né? Então ele se sente afetivamente ligado ao se pôr na condição de obediência aos poderosos, né, e na condição de cruel, né, ou violento com os subordinados, né. Então, nessa síndrome, ainda eu continuando no livro, as pessoas que não figuram no in-grupo, ou seja, no grupo a que pertence esse sujeito, né, as pessoas que não figuram no in-grupo idealizado pelo sujeito, que é dela portador, né, tendem a ocupar a projeção do pai odiado como uma compensação energética pela introjeção recalcada do ódio ao pai severo original, que foi assimilado transformativamente em amor, né. Então, ou seja, como ele não pode chamar pelo nome o ódio ao pai que foi recalcado, né, então esse recalque retorna, né, à superfície por meio de ódio a todos aqueles que são diferentes dele, né? Possivelmente justamente aquelas pessoas que não precisaram fazer esse recalque que ele fez, né? Possivelmente as pessoas que têm uma condição mais libertária, né? Uma condição de maior envolvimento afetivo com as condições reais de vida e consigo mesmas, né? Então, aquelas que conseguiram um melhor êxito em se identificar com digamos assim, em criar uma atmosfera de envolvimento amoroso, né, com as suas condições de vida, né, essas pessoas são vistas por esse sujeito de uma forma violenta, né? Até porque essas pessoas representam justamente aquilo que esse sujeito não conseguiu fazer. Então, esse tipo de inveja recalcada transforma-se em ódio a eles, não é? Então, portanto, né, a estereotipia, né, esse sujeito tende a estereotipar todos aqueles sujeitos que são diferentes dele, né? A estereotipia nessa síndrome não é apenas um meio de identificação social, essas são palavras de Adorno, né? Mas tem uma função verdadeiramente econômica na própria psicologia do sujeito. Ajuda a canalizar sua energia libidinal de acordo com as exigências de seu superior extremamente rigoroso, não é? Por fim, uma outra característica desse sujeito congruentemente com tudo que foi falado, né, desse tipo de sujeito, dessa síndrome, é
a falta completa de piedade, né, contra aqueles que estão na situação vulnerável, né, pobres, né, pessoas portadoras de deficiência, né, negros, numa sociedade racista e por aí vai. Né? Então, esse é o tipo de sujeito que tende a culpar a vítima pela sua própria condição de opressão. Né? Então a gente viu bem claramente o quanto esses sujeitos, apesar de não serem os mais numerosos na escala analisada por Adorno à época, né, mas a gente viu como também no caso aqui do Brasil dos últimos anos, essa tipologia não é tão pequena assim. Né? Muitas pessoas, por exemplo, apoiaram a Lava Jato, né, muito menos por aquilo que ela dizia de si mesma, mas muito mais pela sua violência. Né? Então, se tem pessoas presas, né, então está valendo. Né? Quanto mais prende pessoas, os ricos estão sendo presos, então é bom. Né? Não havia nenhuma preocupação com o senso de justiça, mas simplesmente com o ato de demonstração de poder. Né? Bom, o quarto caso, né, a quarta síndrome aqui caracterizada por Adorno é o que ele chama de rebelde ou psicopata. Né? Então, eu vou ler aqui alguns comentários que redigi sobre essa síndrome e que está no livro que eu já falei. Né? Talvez seja esta síndrome a mais clássica e característica do fascista estrito. Né? Aqui já é exatamente o clássico fascista, não só um caráter autoritário, né? Mas principalmente realmente um corte fascista. Né? Trata-se do sujeito típico que associa a seu autoritarismo um ar de rebeldia, que aparenta liberdade e transgressão das normas que aparecem como autoritárias. Né? A figura clássica do delinquente. Né? O delinquente aparece diante de muita gente como um libertário, né? Porque ele está indo contra as normas, porque ele está indo contraria aquilo que está instituído. Né? Então ele aparece como um libertário, né, para alguns, né? Mas ele é, na verdade, um delinquente. Né? Do ponto de vista subjetivo, os autores reconhecem que é difícil diferenciar tal sujeito daquele que é um sujeito autenticamente anti-autoritário. Né? Porque o anti-autoritário ele pode até eventualmente criticar as regras e insurgir-se contra elas. Né? Mas a forma de fazê-lo, embora Adorno não discuta isso aqui, é diferente. Né? O anti-autoritário, e aqui talvez valha a pena esse parênteses, né? Ele é responsável e ele assume a autoria de seu ato. Né? O delinquente ele quebra essas regras, né, denunciando-as como violentas, etc. Mas dificilmente ele assume, né, a autoria e a responsabilidade por seus atos. Né? Então, assim, ele já está dizendo assim que normalmente é difícil diferenciar esse sujeito do autenticamente anti-autoritário, porque o primeiro, né, ou seja, esse rebelde, né, manifesta, pelo menos verbalmente, o pendor de transgredir, de se rebelar contra o que está estabelecido. E não são poucas as vezes em que o que está estabelecido é de natureza autoritária e violenta. Né? Portanto, rebelar-se contra isso tem o seu aspecto também anti-autoritário. Não é? Nesse caso, para Adorno, o principal critério de diferenciação entre o pseudo-revolucionário, né, ou seja, esse rebelde e tendencialmente fascista, e o revolucionário autêntico, se encontra no comportamento político estrito. Né? Quando as ações de rebeldia são destinadas contra os grupos e indivíduos de menor poder social e mais desprotegidos, né, ou mesmo que já sejam alvo de tendências opressivas majoritárias na sociedade,
esse sujeito é antes um rebelde e não um revolucionário, né? Justamente aquele que mais se volta contra aqueles que já estão em condição de opressão, não é? Então esse aí vai ser muito mais um caráter fascista, a rebeldia fascista, do que o caráter revolucionário, né? Como hipótese de origem desta síndrome, né, aí a hipótese psicanalítica, né, Adorno ressalta a possibilidade de a resolução do conflito edipiano do sujeito ter acontecido por meio do retorno à identificação com o sentimento de onipotência infantil pré-edipiano, o que pode proporcionar uma aversão irracional a toda e qualquer autoridade, como diz Adorno, referindo-se a... Então, aí é que vem uma citação de Adorno, não vou ler aqui. Mas, ou seja, nesse caso aqui, o grave dessa situação é que, nessa hipótese, né, isso aqui vamos deixar bem claro, né, tanto a síndrome é uma tipologia, é uma hipótese aqui formada por Adorno, né, e a origem também desse é outra hipótese, né? Ou seja, a razão originária, né, dessa síndrome estaria em um sujeito que, no famoso conflito edipiano, né, ele nem se identifica com a mãe, nem com o pai, né, mas ele quer retornar para uma condição pré-edípica, né, antes da identificação das figuras paterna e materna, né? Ou seja, para aquele sentimento de onipotência infantil, em que o seu desejo era a própria lei, né? O seu desejo era a própria ideia de estruturação da realidade, né? Então, ou seja, a ideia do desejo onipotente, né? Por isso que esse sujeito, normalmente, ele é delinquente, né? Porque a lei para ele passa a ser o que o seu desejo dita, né? Então, muitas vezes é difícil, como Adorno diz, né, de distinguir esse sujeito do revolucionário, né? Porque o revolucionário também tem o desejo de superar as opressões existentes, né? Mas eu volto a dizer que a forma é muito distinta, embora Adorno não reconheça isso aqui. Mas eu acho, né, que são formas bastante distintas de atuação, né? Às vezes, no ato concreto em si, o ato pode ser semelhante, né? Mas as motivações e a forma de empreender esse ato são, às vezes, muito distintas, né? Então, o rebelde, muitas vezes, né, ou quase sempre, a motivação do seu ato é o seu desejo, né? Então, tem aí uma motivação bem narcisista, né, de querer simplesmente que o seu desejo seja a realidade, a definidora da realidade. O revolucionário nunca tem essa motivação, né? A estruturação dele é por uma remodelação do mundo comum, do mundo que ordena as condições de sociabilidade entre as pessoas, não é? Então, portanto, assim, também o ódio cego a toda e qualquer autoridade, não é? Então, normalmente é uma característica do rebelde também, não é? Então, o revolucionário, ele entende, às vezes, a condição de existência de certa autoridade legítima, né? Ou seja, ele sabe distinguir o que é autoridade legítima do que é autoridade ilegítima, né? Então, quando essa distinção ela própria é jogada fora, né, digamos assim, desconhecida, né, entra em ação a questão da delinquência, né? Via de regra, né, pelo menos no estudo que foi feito aqui por Adorno, né, mas também no que foi feito por Reich anteriormente,
essa figura, via de regra, é desempenhada por aquele que Reich chamou Zé Ninguém, não é? Ou aqueles que nem fazem parte da classe trabalhadora, às vezes são aquele talvez que Marx chamava do lumpen, proletariado, aquelas pessoas que estão numa condição de completa, digamos assim, vulnerabilidade, não é? Ou que, digamos assim, estão sem vínculos formais, não é? Então, claro que isso não é uma condição única de per si, né? Isso é uma tendência, normalmente, né? Então, no sentido de que essas pessoas, justamente pela ausência de vínculos, né, assim, mais estruturadores que essa pessoa tenha, né, justamente devido à sua condição objetiva, ela tende a odiar tudo que existe na realidade, e achar tudo, que todas as regras e todas as condições de convivência, elas são nefastas, não é? Ilegítimas, não é? Então, fica aí a dificuldade de saber essa pessoa como se movimenta entre aquilo que é considerado legal e ilegal, legítimo e ilegítimo, né? Porque ela vai estar muito movida exclusivamente pela onipotência do seu desejo, né? Que, como explicou Adorno, né, tem uma origem aí muito ainda pré-edipiana, né, o desejo onipotente antes de qualquer diferenciação na estrutura psíquica. Né. Bom, então esses... e via de regra, esse é o pessoal às vezes que faz o trabalho sujo, né, dos fascistas maiores, né, são esses aqui. Né. Bom, o quinto tipo, né, é aquele que Adorno chama o alucinado. Né? Então, eu escrevi no livro, né, que eu falei nesse referente a esse capítulo, é o seguinte trecho. A hipótese psicanalítica para a caracterização desse caso consiste, segundo Adorno, na resolução do conflito edipiano em que o sujeito introjeta de modo especial e com mais intensidade a autoridade paterna e passa a viver permanentemente na infância e na idade adulta, em uma condição de frustração contínua, incapaz de atingir qualquer equilíbrio entre renúncias e gratificações. Instaura-se um quadro de frustração permanente, que normalmente leva o indivíduo a isolar-se o mais possível do convívio humano e a criar uma realidade paralela do mundo exterior e da própria visão de si mesmo. A realidade paralela é construída como uma espécie de compensação psíquica para o sofrimento imposto pela projeção e introjeção do mundo como causa de desprazer e frustração. Né? O papel dessa realidade paralela, psiquicamente construída, chega a desempenhar, em certos casos, função próxima aos dogmas e relatos religiosos, tal o nível de fanatismo alcançado por tal sujeito ao descrever sua tipologia. Tal o nível de fanatismo alcançado por tal sujeito, desculpe, né? Então, aqui, portanto, esse alucinado é uma condição desse que não deixa de ser aqui uma reminiscência infantil, né? Ele não conseguiu superar, do ponto de vista assim, da hipótese de origem, né, dessa síndrome, né? O sujeito eventualmente caracterizado por essa síndrome, ele não conseguiu atravessar a fase edípica por meio de uma identificação saudável, né? Ele se identificou demais com a parte mais violenta, né? Com, digamos assim, uma introjeção violenta da autoridade paterna, né? Mas ao mesmo tempo indo à frente e voltando como criança, né? Então é uma situação assim de oscilação, né? Entre sua condição de pessoa adulta e de pessoa desprotegida, né? Como se fosse
uma criança, né? Então, assim, nesse caso aqui gera esse quadro permanente de frustração, né? Para o qual, portanto, ele cria uma realidade paralela, né? Para, digamos, substituir esse mundo de desprazer e frustração, né? Então, Adorno, nas palavras de Adorno, né, ele diz assim, em relação a essa tipologia: a estereotipia é decisiva, funciona como uma espécie de corroboração social de suas fórmulas projetivas, né? Olha o elemento aí da projeção, né? Da criação desse mundo, né? E é, portanto, institucionalizada em um grau que muitas vezes se aproxima das crenças religiosas, né? Aquilo que a gente vê nas ordens fascistas, né? Tem uns elementos que parecem até religião no seu sentido mais dogmático, né? Aqui encontramos os Zés Ninguém e seguidores corriqueiros de agitadores, mesmo em períodos em que a propaganda racista está em baixa, né? Então, essas pessoas estão propícias a aderir a determinadas explicações, né? Então, como que a gente viu na época do auge do antipetismo no Brasil, né? Os filhos de Lula eram multimilionários, mais ricos do que Bill Gates, do que a Apple e tudo mais, eram donos de mansões em tal canto. Lula tinha comprado isso e aquilo outro, né? Porque, obviamente, ali estava no auge do antipetismo, né? Todas as responsabilidades por tudo eram desse segmento social. Na época do nazismo seriam os judeus, né? Houve uma época também que foi os comunistas, né? Que foram os comunistas, e assim sucessivamente, né? O último modelo, e talvez o mais profundo em termos de seu grau patológico, é aquele que Adorno chama de o manipulador, né? Talvez aqui o manipulador, ou junto com o alucinado, o alucinado não, o rebelde, o psicopata, né, que sejam os casos mais extremos, né? Esse caso aqui talvez seja aquele que se aproxima daquele traço que Erich Fromm chamou de necrofilia, né? Seria aquele que é o típico sujeito, né, cuja síndrome caracterizadora, estruturadora de sua psique, né? Ele caracteriza esse sujeito por a frieza de organizar, de manipular, né? Ele tem uma tendência organizadora, né? Se fôssemos assim botar na esteira do nazismo, ele aqui seria muito mais aqueles que idealizaram, né, planejaram e executaram, digamos, a solução final, né, do que talvez os próprios nazistas que foram para as ruas na noite dos cristais jogar pedras nos estabelecimentos e nas casas de judeus, né? Então, aqui mais aquela tendência de um sujeito que, digamos assim, cria um mundo, certo? Um mundo dividido, e que esse mundo, simplesmente assim, diferentemente do alucinado, o alucinado também cria um mundo, né? Assim, mas o alucinado cria um mundo para poder, talvez, fugir ao mundo que ele considera duro, né? Com ele, ou seja, um mundo hostil, né? Então ele cria um outro mundo mais adequado para aquilo que ele teria, digamos assim, necessidade psíquica de encontrar, né? Diferentemente desse caso, né, esse manipulador cria um mundo e quer reduzir o mundo concreto existente a esse mundo imaginário, né? Então não é só que esse mundo é para compensar, esse mundo imaginário é para compensar o mundo real. Não, é para transformar o mundo real nesse mundo imaginário, né? E esse mundo imaginário é, obviamente, fruto das projeções, né,
e normalmente perversões desse sujeito, né? Então, daí vem a sua obsessão em organizar as coisas, em projetar, organizar, né? Então, sobre essa característica, né, dessa tipologia, né, eu escrevi assim, comentando essa síndrome. Este é o típico sujeito que prefere trabalhar pela aplicação de medidas legais contra os inimigos, né? Medidas legais, fazer leis, fazer condições que enquadrem os inimigos que ele tenha, né? Do que realizar perseguições ruidosas do tipo da Noite dos Cristais, né? Como já falei. Para ele, por exemplo, a aplicação do poder planejado e organizado contra os inimigos, tal como a imposição de restrições, apartheid, campos de concentração aos judeus pelo Estado nazista, é melhor que a perseguição ruidosa de militantes contra os judeus, né? A ausência de vínculos afetivos se expressa na frieza que conduz ao cinismo da inevitabilidade da violência, né? Então, esse sujeito, né, aqui Adorno não fala, mas Fromm caracteriza, na minha visão, com maior detalhamento, maior profundidade esse tipo de sujeito, né? Esse é o tipo de sujeito que também, assim, diante do conflito edipiano, ele também prefere, digamos assim, a estrutura psíquica dele renunciou a esse conflito, tentando voltar a uma condição pré-edipiana e, de preferência, a uma condição pré-nascimento, né? Voltando ao útero materno, né? Então é como se fosse a tentativa inconsciente desse sujeito em não estabelecer nenhum vínculo humano, certo? Em voltar para uma condição totalmente indiferenciada em relação ao estabelecimento de qualquer vínculo com os outros seres, não é? Então, portanto, daí a sua condição de frieza, né? De preferir contato com as coisas que estão mortas, com coisas, do que com gente, não é? E, portanto, em relação ao contato com gente, tem que ser feita de uma forma que esteja organizada, adaptada a essa visão projetada que ele tem, não é? Então, a ausência de vínculos afetivos, como está dizendo, se expressa na frieza que conduz ao cinismo da inevitabilidade da violência, né? A compulsão desse sujeito oriunda da cisão interno-externo conduz ao narcisismo extremo, despido ao mesmo tempo de completa superficialidade, ou seja, é um narcisismo tão grande que ele nem precisa invernizar, certo? Ele nem tem necessidade de invernizar, ele é nu e cru, né? O que também se expressa em seu alto grau de sadismo, né? Normalmente é um sádico em alto grau. Adorno analisou os dados de entrevista de um dos sujeitos da pesquisa que expressava essa síndrome, né? Entre diversos aspectos desse sujeito, destacava-se nitidamente sua visão da política como uma guerra mortal entre amigos e inimigos, do mesmo modo como os apologistas nazistas o faziam, né? Ou seja, aí daquela visão, né? O combate, política é o combate, né? Uns têm que vencerem matando aqueles que vão perder, né? Então, ou seja, o mundo é separado. Uns devem sobreviver, outros devem perecer, né? Ou seja, a visão que ele tem desse mundo projetado deve prevalecer sobre o mundo real, né? Então, tal concepção destrutiva, né,
sobre os negros também se expressava com clareza, né? Ou seja, o caráter abertamente racista desse sujeito que ele estava entrevistando, né? Como quando ele foi instado pelo entrevistador a falar sobre o que se poderia fazer a respeito, né, dos negros, né, da situação dos negros. Resposta desse camarada, ao que ele diz: nada pode ser feito. Existem duas facções. Eu não sou a favor da miscigenação porque isso produziria uma raça inferior. Os negros, isso aqui estou lendo textualmente palavras do texto de Adorno, né, derivadas da entrevista com esse autopontuador, né, da pesquisa feita à época, né. Então ele dizendo: eu não sou a favor da miscigenação porque isso produziria uma raça inferior. Os negros não atingiram o ponto de desenvolvimento dos caucasianos, vivendo e absorvendo artificialmente das raças. Ele aprovaria, né, aqui já o entrevistador falando, né, desse entrevistado, ou seja, ele aprovaria a segregação, mas isso não é possível, né? Ou seja, ele queria que ficassem brancos num canto, negros no outro, mas não seria possível, né? Então, a menos que você esteja disposto a usar os métodos de Hitler, ele diz, né? Ou seja, se você puder usar o método dele, você poderia fazer, mas lá nos Estados Unidos, nesse momento, não era possível isso, né? Então existem apenas duas maneiras de lidar com esse problema: os métodos de Hitler ou a mistura racial. Por isso é que ele diz que não tem saída, não é? Na sua visão, não é? A sua visão, a forma como tem que acontecer, o mundo real não permite, que não está dando condições para que as circunstâncias reais se adaptem a essa versão que ele criou, essa projeção que ele criou de como deve ser o mundo, não é? Portanto, né, continuo eu aqui fazendo o resumo dessa tipologia, né? Para estar sujeito, a própria vida é resultado de um simples acaso, do embate mecânico das forças da natureza. E a sua condição de origem é também sua teleologia, né? Ou seja, se a vida surgiu da violência, deve continuar a ser assim, né? Ou seja, essa é uma pessoa incapaz, por exemplo, de pensar a ideia da evolução, né? De que, digamos, uma coisa é, por exemplo, saber que a humanidade passou por muitos conflitos e muitas guerras e houve durante muito tempo a sobrevivência dos mais fortes, né? Porque na natureza é assim, não é? Então esse sujeito pensa que se foi assim no passado é porque deve ser sempre assim, não é? Ele não visualiza a possibilidade de ser diferente do que a origem foi. É como se a origem definisse também o telos, né? Aquilo para o que deve se dirigir a realidade, né? Então, em total sintonia com essa caracterologia, o referido sujeito também não considera importantes os laços de amizade, né? A não ser quando se é bem jovem ou quando se está velho, né? A amizade aqui é uma coisa claramente, digamos, né, instrumental, né? Se você é bem jovem, vale a pena. Se não, né, aliás, se você é velho, vale a pena, né? Porque você pode precisar, né? Por fim, em referência ao mesmo entrevistado, Adorno observa que a única qualidade moral que o mesmo parecia defender era a lealdade, né? Esse sujeito aqui, né? Mas vamos entender o que é que ele entende por o que é lealdade para ele, não é? Ou seja, não tem nenhum calor, nenhuma simpatia, nenhuma compaixão, nenhuma sentido de aproximação por outro ser humano, mas defende a ideia de lealdade. Mas vamos ver o que é que ele entende, o que é lealdade para ele, né? Era a lealdade, talvez com uma compensação por sua própria falta de afetos, né? Ou seja, a lealdade tentando substituir a sua falta de afetos. Tal lealdade, entretanto, mais se assemelhava a uma total desistência de suas próprias particularidades em adesão incondicional a um grupo ou pessoa em relação aos quais se sente pertencer, né? Ou seja, a desistência total de qualquer
vínculo humano, né? É isso que ele entende por lealdade, inclusive a própria integridade pessoal, né? Tal sujeito afirma Adorno, criticou os judeus por não terem sido fiéis à Alemanha. Esse é o sentido de lealdade que esse sujeito tinha, né? Criticando os judeus por não terem sido fiéis à Alemanha. A Alemanha que os destruía, né? Que os aniquilava na época nazista. A esses os judeus deveriam ter sido fiéis, né? Então, claro, uma clara capitulação de existência de si mesmo e uma grande projeção de destrutividade desse sujeito, né? Então, resumindo, por meio dessas seis síndromes, né, construídas conceitualmente por Adorno, né, ao interpretar o material das entrevistas, né, e tentar ver como a psique se estruturava nesses sujeitos para reverberarem a propaganda fascista, né, a gente tem, portanto, um vislumbre assim de como podem os sujeitos ainda hoje se tornarem disponíveis, né, para propagar ideais fascistas, para disseminar ideias violentas e práticas violentas também, né? Então, mais uma vez, fica claro, né, que não é o fascismo que cria essas pessoas, né? Esse tipo de sujeito já existe, né? Já está constituído, né? Então, obviamente, na sua toda a construção psíquica, parte tem em grande quantidade envolvida a questão de afetos, né? De emoções, né? E o modo como elas são canalizadas e paulatinamente estruturadas para formar isso que nós chamamos de personalidade do sujeito, o caráter do sujeito, né? Então, sobre isso daí, a educação pode atuar, né? Até determinado ponto, até determinado limite, né? Pode atuar. Mas não, por exemplo, a política, né? A política já encontra os sujeitos assim constituídos, né? E muito mais essas ondas, inclusive que são antipolíticas, como o fascismo, né? Que quer destruir a política, que quer destruir o mundo político, né? Já se faz uso desse tipo de sujeito porque esses sujeitos já estão disponíveis, né? Obviamente, qualquer sociedade violenta, né? E a violência ainda é um conteúdo de grande relevância na maior parte das sociedades, não preciso nem falar da sociedade brasileira, né? Que ainda não fez, não é, como deveria fazer, né? Uma reestruturação, recomposição, um entendimento e uma tentativa digamos assim, de diminuir, não é, a carga extremamente negativa e violenta da escravidão, que foi a sua maior e mais longeva instituição, né, da história brasileira, né? O Brasil, como ainda não fez isso, né, então é natural a gente entender que muitos traços, muitas práticas e muitas instituições violentas continuam existindo, né? E, portanto, os sujeitos que vão vindo ao mundo continuam a travar não só conhecimento, né, mas afetos, né, hábitos com essas instituições, né, e com essas práticas que estão não só em espaços formalmente institucionais, mas às vezes no mais íntimo das famílias, das relações entre as pessoas, né? Então a forma como a violência é muitas vezes naturalizada nessas práticas, nessas formas de convívio, né? Termina fazer com que os sujeitos também as introjetem paulatinamente e passem a se tornar
passem a torná-las, digamos assim, espontâneas, né? Ou não se espantar com o seu nível de violência e a tornar-se familiarizado com elas, né? Então esse é o esforço que Adorno fez, né? Adorno e os outros pensadores também, mas aqui citamos mais especificamente Adorno, né? Para entender como é que o sujeito se como é que o sujeito se constitui de tal modo a poder vir a ser um dos maiores propagadores do discurso violento, né, e das ideias fascistas. Tá? Ficamos por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a gentileza sua em prestigiar esse curso, e aí ficamos honrados com a sua assistência a essa produção do Instituto de Formação Humana. Muito obrigado e até o próximo encontro.